expor com essa palavra, desafiados por Deus, capacitados por Deus, fazermos aquilo que nos foi confiado, fazermos aquilo o que nos foi chamado. Abra a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 14, versos de número 8 ao 20. Livro de Juízes, capítulo 14, versos de número 8 ao 20. Nosso querido Sebastião vai estar nos auxiliando, projetando aqui as informações do texto bíblico. Mais a tempo, abra sua Bíblia também, é claro, para que você possa fazer o acompanhamento, para que você possa fazer aí as suas anotações e observar também nas Escrituras Sagradas aquilo que o Senhor quer nos falar nesta oportunidade. Livro de Juízes, capítulo 14, versos de número 8 ao 20. Quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Lerei os versos pares e os irmãos lerão os ímpares. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar um cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês lhes darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponham o seu enigma. Certo, vamos ouvir. Disse ele então: do que come, saiu comida, do que é forte, saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia? Você não me ama? Você não deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma. Respondeu ele: por que deveria explicá-lo a você? Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram-lhe dizer: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez, agradecendo a Ele pela oportunidade de reflexão do texto bíblico. Deus bendito, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade.
oportunidade de debruçarmos no texto bíblico, refletirmos no texto bíblico e acreditamos que o Teu Espírito Santo mais uma vez pode falar ao nosso coração. Portanto, manifesta-te em nosso meio, manifesta-te o Teu poder, revelando-se através da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Tendo em vista essa... Deixa eu desligar esse ventiladorzinho aqui. A história de Sansão é uma história que tem o seu desdobramento no capítulo 14, capítulo 15, também no capítulo 16. Fiz a extração desses versículos para compartilhar com os irmãos, para extrair um princípio que eu quero pensar com você nessa noite, sobre decisões precipitadas. E ninguém melhor do que Sansão para olharmos para ele, olharmos para a sua história e percebermos um rapaz que tinha tudo para dar certo, um rapaz que tinha para ser uma pessoa exponencial da sua geração, mas cometeu algumas decisões precipitadas. A começar pelo nascimento. Quando você observa no capítulo 14 acerca de Sansão, você vai poder observar que o seu nascimento foi algo fantástico. A sua mãe era uma mulher estéril, e a sua mãe, assim como o seu pai Manoá, recebem a notícia da fertilidade, recebem a notícia da gestação, não por correspondência, não foi por e-mail, mas o próprio anjo do Senhor aparece diante deles, dizendo que ela estaria grávida de um rapaz, de um menino. E não apenas uma notícia de uma gravidez de uma mulher que outrora era estéril, mas essa família também recebe um plano de voo, um manual de instrução. O anjo instrui esta família a forma como deveriam educar Sansão. Não apenas recebem a notícia de que esse rapaz estaria saindo, que esse menino estaria chegando, mas também recebem toda a formalização de como Sansão deveria ser instruído. Seria um juiz, seria um libertador da sua geração. Esse homem, ele tinha praticamente todos os recursos à sua disposição para fazer a diferença no seu tempo. Esse homem tinha todos os seus recursos colocados diante de si para que ele pudesse fazer a diferença no seu tempo. Entretanto, nós conhecemos um pouco da história de Sansão, perceberemos que a história dele teve as suas oscilações, os seus altos e baixos. Vamos perceber, principalmente no texto bíblico que acabamos de ler, que em alguns momentos da caminhada, Sansão cometeu decisões precipitadas. Sansão não teve falta de conselho, muitíssimo pelo contrário, conselho ele tinha. Tinha conselho dos seus pais, conselho dos seus amigos. Não foi por falta de uma representação familiar, não foi por conta da falta da presença de Deus na sua vida, não foi por conta disso. Existem algumas faltas que fazem parte do percurso de Sansão, de um homem que foi dotado e teve diante de si grandes oportunidades, mas em alguns momentos, quando ele teve essa oportunidade em mãos, ele canalizou para o caminho errado, ele canalizou por um lugar não muito correto, não muito certo. Existem alguns momentos na história de Sansão que perceberemos que ele poderia ter seguido um caminho diferente, e não foi por falta de opção, foi uma escolha que ele fez. Um rapaz que tinha um grande potencial. E pare, pense um pouco, talvez você conheça pessoas dotadas de um grande potencial, pessoas com o seu intelecto, com o seu QI acima da média, mas pessoas que estão canalizando essa inteligência para aquilo que é mal. Há pouco tempo estive na Colômbia e pude visitar algumas cidades em Monteria que foram frutos, algumas fazendas que foram frutos
da construção de Pablo Escobar, o cartel de Medellín. Talvez o pessoal mais antigo vai lembrar de Pablo Escobar, do cartel de Medellín. O império que esse homem construiu na Colômbia, principalmente na cidade de Monteria. Um homem com uma capacidade, com um discurso de arrebatar para si multidões. Um homem com uma capacidade de gerenciar, de trazer uma logística para um local praticamente agropastoril, um local totalmente rural. Um homem com uma capacidade de articular muitas situações. Entre outras palavras, um homem muito inteligente. Isso ninguém pode negar. Mas um homem que, apesar de ter essa inteligência, ele canalizou essa inteligência para aquilo que era errado, canalizou aquela inteligência para aquilo que é mal. Talvez nós estamos olhando agora para um ponto geográfico distante, mas vamos agora nos apropriar desse exemplo, porque todos que aqui estão são dotados de uma inteligência. Todos que presentes estão são capacitados de algum dom e talento. Será que em algum momento da sua vida, será que em algum momento do percurso que lhe foi proposto, você não cometeu alguma decisão equivocada a partir desse talento que você tem? A partir desse recurso que lhe foi confiado, você usou essa inteligência para algo que não glorificou a Deus, você usou essa sua capacitação para algo que não trazia glória para Deus? Acredito que sim, porque Sansão, no seu percurso, deixa isso muito claro. Um rapaz forte, um rapaz que tinha família, não era um rapaz sem origem, não era um Zé Ninguém, era uma pessoa que tinha família, era um rapaz que era crente, era um rapaz que tinha uma capacitação vinda do Senhor, mas cometeu muitos equívocos. E por que eu ressalto esse ponto? Porque geralmente a nossa perspectiva acerca de decisões precipitadas, acerca de cometer erros, acerca de cometer fatalidades, está muito atrelada àquela pessoa que não tem muita instrução, aquela pessoa que vive numa comunidade carente, aquela pessoa cujo recurso social não é algo muito favorável. Geralmente o nosso olhar está muito voltado para o desfavorecido, e ao olhar para ele percebemos que, esse cara comete direto gafes, esse cara é cheio de problema, porque o histórico dele é assim, que nada. Se você for pegar, parar direitinho, você vai perceber muitas pessoas com bom antecedente, pessoas de família, pessoas bem instruídas, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão numa comunidade de fé, estão cometendo decisões precipitadas. E lembre-se, para cada decisão sua, para cada decisão minha, há um resultado. É aquele texto de Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Portanto, tudo aquilo que o homem semear, isso então você fará. Trocando em miúdos, o que você planta, você colhe. Você recebe instrução, você é ministrado nessa noite, Deus fala conosco, mas o que você vai fazer daqui em diante é uma decisão sua. Vamos agora observar no texto bíblico algumas coisas que Sansão ele começa a cometer e que possivelmente alguns de nós podem cometer ao longo do percurso, se não cometeu já. Capítulo 14, versos de número 8. Projeta para a gente aí, meu amigo. Capítulo 14, versos de número 8. Olha o que o texto vai nos dizer. Diz assim: algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho. Muito interessante, porque ele saiu do caminho. Ele estava no caminho e sai do caminho, né? Ninguém sai do caminho à toa. Ninguém sai do caminho para ficar de bobeira, sai do caminho por algum propósito. Ele tinha um caminho. E por que ele sai do caminho? Para olhar o cadáver do leão. O texto não termina aí, nos traz uma informação também muito importante. E nele havia um enxame de abelha e você já deve conhecer um pouco da história de Sansão, já ouviu falar desse personagem, deve ter visto alguma obra cinematográfica que fala a respeito desse personagem, e também já deve ter ouvido falar que esse homem, quando nasceu, como lhe foi confiado o voto do Nazireu, de Números capítulo 6.
E no versículo de número 6, por ele ser um nazireu de nascença, uma das obrigações dele era não chegar a qualquer tipo de cadáver, não se aproximar próximo ao cadáver. Estamos falando aqui, na altura do campeonato, não estou falando de um garoto, não estou falando de um menino que não tem instrução, estou falando de um homem que está buscando uma mulher para casar. Então um cara com a cabeça já formatada, um cara que sabe o que é certo e o que é errado. Ele não poderia, é fator sine qua non, não há negociação, chegar próximo a qualquer tipo de cadáver. Bom, mas o que leva ele próximo ao cadáver? O que faz ele se achegar ao cadáver? O porquê? É o mel. É esse o problema. É o mel. É o mel. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Esse cadáver, o mel, continua sendo cadáver? Sim ou não? Mesmo se a gente pegar e jogar um pote de mel assim, em cima do cadáver, ele continua sendo cadáver? Sim? Mas vamos mudar o mel. Vamos colocar açúcar, um granulado. Se você pega em cima desse cadáver, joga açúcar e granulado em cima, continua sendo cadáver? E se a gente joga cobertura de chocolate em cima do cadáver, ele continua sendo cadáver? Com mel, sem mel, com chocolate, com granulado, ele continua sendo cadáver. O problema que ocorre com Sansão é o problema que ocorre com muitas pessoas: relativizar aquilo que é absoluto. Cadáver continua sendo cadáver e ponto final. Pecado continua sendo pecado e ponto final. Adultério continua sendo adultério e ponto final. Homicídio continua sendo homicídio e ponto final. Pastor, mas se colocar o mel, se colocar o chocolate, irmão, não adianta, continua sendo. A maior dificuldade que começa a se startar na vida de Sansão é querer relativizar aquilo que é absoluto. É a partir de uma necessidade fisiológica chamada fome, se aproximar de um algo que ele não era para se aproximar, para dar um jeitinho, talvez até brasileiro. Vamos chegar aqui para pegar o mel, eu estou com fome. E o objeto desse desvio, dessa conduta imoral para um homem que era nazireu, ele pega esse mel, você vai observar nos textos subsequentes, que ele ainda compartilha com o pai e com a mãe. Ele pega o mel e ainda compartilha o pai, a mãe, até o mel só não fala de onde é. Ele só não menciona de onde está vindo a fonte. Ele só não menciona de onde está vindo o recurso. Mas compartilha o mel com a pai e com a mãe. E a mãe e o pai vêm para se ligar: pô, de onde vem esse mel? Achar mel na rua assim de graça? De onde está vendo isso? Em um momento questiona o rapaz. Mas a maior dificuldade, o que Sansão está passando por aqui, é essa tentativa de relativizar o absoluto. E não há como, irmão. Muitas pessoas hoje em dia estão sofrendo por tentar dar jeitinhos a partir de uma necessidade, estão entrando por caminhos obscuros, e esses caminhos vão gerar consequências desagradáveis. É a partir de uma necessidade: poxa, eu estou numa necessidade tão grande, eu vou trilhar esse caminho, ninguém está vendo. Mas lembre-se de uma coisa: Salmo 139 diz que Deus olha tudo, irmão. Onipresença de Deus. Você vai lá para cima, você vai lá para baixo, aonde não estiver, Deus está olhando tudo. Deus observa tudo. Tudo. Então pare com essa mania de querer dar jeitinho naquilo que não é para dar jeitinho. Sei que todos nós temos uma necessidade. Por exemplo, quem precisa de dinheiro? Todo mundo precisa de dinheiro para pagar a conta, para atender algumas necessidades específicas no dia a dia. Algo que é correto. Você precisa de dinheiro para sanar aí algumas despesas do cotidiano. Isso é um fato. Agora, o que me preocupa é a forma como as pessoas hoje em dia estão buscando alguns tipos de recurso. Isso é perigoso. Algumas pessoas estão buscando dar um jeitinho brasileiro, fazer uma modificação. Não, vou fazer aqui uma trapaça, eu vou fazer aqui uma sonegação, eu vou fazer um negocinho aqui. E é nesse negocinho que o pessoal está se arrebentando, é nesse negocinho que o pessoal está se machucando. Situações que poderiam ter sido evitadas. Ele tropeça, meu irmão, ele não pisa literalmente num algo, para não falar feio, ele não pisa não quero falar isso, ele não pisa no esterco, né? Ele não pisa no esterco, ele tropeça no mel.
ele tropeça com algo que é gostoso. Preste atenção nisso. Ele tropeça com algo daquilo que é desejoso, que traz brilho aos seus olhos. Você não vai tropeçar naquilo que lhe traz repulsa. Você não vai cair naquilo que lhe causa espanto. Geralmente é naquilo que te atrai a partir de uma necessidade sua. É o que eu falo para você, homem, é o que eu falo para você, mulher. Uma necessidade fisiológica chamada sexo. Sexo é bom com a pessoa certa, na hora certa e no momento certo. Porque se não for esses fatores, você desgraça a sua vida de bobeira. Aí veio um dia ele se atendendo uma menina, compartilhei aqui na igreja, não tem estrutura para ser mãe, com 10 anos, mãe, explica aí, não tem como, teve que abortar, porque a criança morria e ela ia morrer também, não tem estrutura física para ser mãe, morre ela e morre o neném, então, entre o ruim e o pior, tiveram que sacrificar a criança com 10 anos, irmão. De acordo com o que está passando aí na televisão, já sabe muita coisa que lhe causa até mesmo espanto. São pessoas boas. Não era um cara despreparado, não era um cara que veio aí sem história. Estamos falando de Sansão, um homem que tinha pai e mãe. Eu estive há pouco tempo fazendo uma visita no manicômio aqui no Rio de Janeiro, que não é mais um manicômio, apesar de receber ainda esse tipo de nomenclatura. É um local usado para perícia, mas mesmo assim ainda algumas pessoas estão por lá. Parei para conversar com um rapaz com uma crise psicótica doida lá. Você para conversar com o rapaz, cara, conversando sobre nomenclaturas de psicopatologia, as terminologias totalmente difíceis, mas o cara consegue discorrer sobre cada palavra, falando sobre cada sintoma. O cara consegue ter uma mente muito lúcida para falar da sua trajetória, do seu percurso de vida e também para falar o porquê estava ali. Um psicopata. O cara fala de morte, que matou fulano, Beltrano e Cicrano, assim, naquele olhar sem culpa, aquele olhar sem remorso. Ele fala para você que matou Beltrano e Cicrano, assim como eu posso falar para você, vamos comer um cachorro-quente junto, vamos fazer uma visita juntos, assim que ele fala, mas o cara totalmente lúcido, um cara totalmente com as suas ideias bem concatenadas, mas estava preso ali porque fez uma baita de uma besteira. O nosso maior desafio, meus irmãos, é não cair nessa relativização. Existem coisas que são regras absolutas e para isso não há mais negociação. Pastor, estou partindo de uma necessidade minha. Toma cuidado o que você faz a partir desta necessidade, porque se você não saber buscar o momento certo e a hora certa, você pode fazer como Sansão. E aí a gente chega na parte do enigma. Vem comigo no capítulo 14, verso número 14. Olha só que fantástico esse enigma de Sansão. Perceba, se eu e você não conhecêssemos nada da história de Sansão, vamos propor aqui algo desse sentido. Você nunca tivesse ouvido falar de Sansão, historinha bíblica de Sansão, filmes sobre Sansão, não conhecesse nada sobre Sansão e lêssemos este enigma. Olha só, do que come saiu comida, do que é forte saiu postura. Você não conhece a história de Sansão. Dá para descobrir um enigma desse? Não dá. Não dá. Sansão não estava, Marcos, puro nesse momento. Sansão não estava nem um momento pouco puro nesse momento. Ele estava impregnado de uma situação que aconteceu lá atrás. Mexeu na carniça, a carniça agora está dentro do coração. Ele nada mais faz do que reverberar uma situação pecaminosa que foi vivenciada lá atrás. Eu vou falar do cadáver, eu vou falar do mel, e ninguém pediu isso a ele, foi espontâneo, sabe assim, de forma muito espontânea. Eu vou falar, e aí a resposta a gente vai ver aqui no verso de número 18, quando ele diz o que é mais doce do que o mel. Aí o pessoal descobre, e o que é mais forte que o leão, o pessoal descobriu, mas houve um preço, meu irmão, por conta dessa fala. Houve um preço dele poder compartilhar, dele abrir a boca para falar acerca de uma situação pecaminosa que ele viveu lá atrás. Ele
ele falou isso, provocou um enigma sem necessidade nenhuma, provocou os filisteus imprensaram a esposa no canto, a esposa por sua vez imprensou Sansão no canto, ele acabou falando, eles acabaram destruindo, e é aí que começa o desenrolar de toda a história. Foi uma situação que poderia ter sido evitada, foi uma situação que não precisaria ter chegado a este ponto, mas tudo tem um mel na trajetória. Quem diria? Não foi o cadáver em si, mas foi o mel. A partir de um mel ele começa a dar corpo, ele começa a verbalizar uma experiência que ainda estava explícita em seu coração. Por conta de apenas um mel, ele destrói a família dele. Por conta de um simples momento, a família dessa moça e essa moça acabam morrendo. Não havia necessidade disso. Esse casamento ele é anulado. Essa família ela é desfeita. Não foi porque caiu um raio na família, foi por conta de um mel. Foi um chamariz, foi tentar de alguma forma relativizar aquilo que é absoluto. Ninguém cai do dia para a noite. Me permita fazer uso de uma palavra que constantemente eu uso em Jardim Novo, que ninguém tropeça aonde? Eu não escutei. Ninguém tropeça no pão de açúcar. Não tem como, um negócio grande daquele jeito você tropeçar. Tropeçamos, meus irmãos, em detalhes. Tropeçamos em detalhes. E aí você vai observar na história de Sansão, para a gente ir ganhando tempo, que ele se separa, ponto. Mas com quem a esposa dele, né, a ex-esposa agora se casa? Com quem? Com quem? Olha na Bíblia, irmão. Com quem ele se casa? Com quem ela se casa? O padrinho, irmão. Um amigo de casamento. Rapaz, que situação, hein? O meu irmão costuma falar assim, que fase, que situação. Ele perde a esposa, mas a mulher não fica separada. O pai já tinha um negócio armado lá, certamente que sim. Já tinha alguma coisa por debaixo do pano. A esposa dele se casa com um amigo. Último verso do capítulo 14. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Aí arrebenta com Moisés, ou com Sansão. Acabou com ele. O amigo casa com a esposa dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Respirar um pouco. Dá ou não dá para ficar magoado? Fica ou não fica? Opa, ok? Fica ou não fica magoado? Ou não fica? Como a gente somos um bom batista, me permita fazer uma votação nesse momento. Quem concorda com essa situação que nós acabamos de ler e percebemos o jovem Sansão passando por essa turbulência? O rapaz perde a sua família e vê a sua esposa casada com o seu melhor amigo. Dá para ficar magoado isso? Dá? Ele desgraça a família dele por conta de um enigma que não tinha necessidade. O final do capítulo 14 aqui, o versículo, vai nos dar conta que ela casa com um amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Dá para ficar chateado, não dá? Fica magoado, não fica? O coração fica cortado, a alma fica mutilada. Agora a pergunta é: o que eu faço a partir dessa situação? Pastor, eu fui traído. Pastor, me passaram a perna. Tudo bem que eu errei, eu fui um precursor da situação, mas situação ruim gera situação ruim. Eu estou ferido, eu estou magoado, porque Sansão, no capítulo de número 15, ele parte, ele vai embora. Ele vê todo aquele cenário, ele vai embora. E aí ele volta. Verso de número 2 do capítulo 15: eu estava tão certo que você a odiava. Fala do pai desta mulher, disse ele, que a dei a seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão chegou na situação, chegou dentro da casa e viu aquele quadro. A mulher que outrora era dele agora estava com um amigo dele. Situação totalmente embaraçosa. Ok, Sansão? Mas o que me chama a atenção é o verso número 3. Sansão lhes disse:
Desta vez ninguém poderá me culpar, quando eu acertar as contas com os filisteus. É aqui. Como é que se trata a mágoa no coração? É na base da vingança? É na base do toma lá da cá? Na intenção de satisfazer a sua hombridade, a sua patente como juiz? Ele foi deixado para trás, a mulher dele foi casada, tornou-se casada